Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. E esse vai ser um vídeo um pouco mais chato, mas é um vídeo onde eu pretendo ler um texto que eu escrevi para vocês, é um artigo que eu escrevi em 2013. Na verdade, ele está publicado no meu Facebook em maio de 2013, mas eu me lembro de ter escrito esse texto antes mesmo de eu ter o Facebook, certo? E é um texto que fala sobre capitalismo e comunismo, certo? Tem algumas informações ali que hoje em dia eu não concordo totalmente, mas eu não pretendo corrigir o texto, tá? Eu quero colocar esse texto para demonstrar da onde eu venho, tá? Que não é esses pensamentos que eu tenho hoje, eles não surgiram agora, em 2020, certo? E para demonstrar que eu já estou fazendo política, na batalha política, há bastante tempo, né? Considerando esse texto aí, pelo menos 7 anos, tá? Eu só não tinha projeção para que a mensagem chegasse a várias pessoas. Então, quem tiver interesse, eu vou ler o texto, certo? E ao mesmo tempo vou colocar na tela para vocês irem acompanhando, porque é um texto um pouco longo, mas eu acho que o texto em si já daria um vídeo. Então vamos à leitura, tá? E peço que comentem aí o que vocês acharam do texto, se vocês concordam, se isso deu uma visão para vocês um pouco melhor do que funciona o capitalismo, em congruência com aquilo que eu venho falando nos outros vídeos, de que a tecnologia nos trouxe a abertura da via democrática, tá? Então, aqui na tela, é um texto original publicado no meu feed em 15 de maio de 2013, às 20h41, tá? O texto se chama A Mais Bela Ironia ou Como o Capitalismo Realizou o Sonho do Comunismo. E ele diz assim: eu ando com muita, mas muita pena dos comunistas e demais defensores de ideias vermelhas de hoje. Infelizmente para eles, e felizmente para o resto de toda a humanidade, o malvado capitalismo acabou, quem diria, por realizar de forma excepcional o sonho do comunismo. Enquanto os vermelhos discutiam entre si como eram injustiçados e como a sociedade capitalista fazia o mundo ser um lugar horrível, o mundo lá fora mudou. E eles, sem perceber, ficaram velhos, olhando para as sombras projetadas na parede de sua caverna. O sonho do comunismo, basicamente como posto por Marx, era o de uma sociedade onde o cidadão, unicamente com o próprio esforço, poderia ser o melhor que ele pode ser e atingir todo o seu potencial. Segundo Marx, que até certo ponto tinha razão à sua época, o homem estava impedido de se realizar inteiramente, pois tudo o que tinha era o próprio trabalho. Ocorre que este era obrigado a vender o trabalho, muito barato, por menos do que realmente valia, para o patrão, que era o dono do capital. Capital aqui é sentido de dinheiro. Em exemplos práticos, podemos dizer que, por exemplo, para uma fábrica de sapatos, o patrão, porco capitalista que era, se limitava a fazer um cheque que fazia surgir num piscar de olhos uma fábrica e cabia aos proletários a inesgotável e enorme tarefa de efetivamente fazer o sapato. O patrão ficava reclinado numa cadeira de balanço, fumando um charuto e contando dinheiro, enquanto o proletário ficava ralando os dedos no chão de fábrica. Assim, enquanto o proletário ganhava, digamos, 10 centavos por cada sapato, o patrão ganhava 5 reais, sem fazer nada. Esquecendo, é claro, que era o patrão que tinha posto, em geral, toda a fortuna da família na fábrica, correndo o grave risco de perder tudo, tendo de comprar a matéria-prima, vender a produção, pagar os impostos, se adequar às regras burocráticas, assumir o risco dos prejuízos gerados por incêndios, etc., sendo que podia ter muito bem escolhido simplesmente gastar o seu dinheiro em Dubai e não fazer fábrica nenhuma, deixando os proletários morrerem de fome. Assim o patrão, porque era rico, ficava mais rico, sem fazer nada, e o trabalhador, porque era pobre, ficava mais pobre. Injusto, né? Marx, que nunca deve ter pago imposto, nem enfrentado a burocracia de um despacho aduaneiro para importar a bendita da máquina, esqueceu-se dos riscos de se produzir, que poderiam facilmente levar um milionário a ser um proletário, o que justifica por si só o sistema capitalista e o lucro do patrão. Mas tudo bem. Eu também sou proletário e não tenho uma fábrica. E me agrada a ideia de ficar culpando outra pessoa por eu ser pobre, enquanto eu assisto futebol, novela, tomo umas birita, dou uns tapas na mulher porque a janta tá fria e reclamo que os meninos estão tudo chorando. Então, desta forma, Marx dividiu as pessoas em bonzinhos proletários e malvados capitalistas, e deu a solução para um mundo de flores e bombons. Substituir os malvados capitalistas pelo Estado, porque o Estado, como se sabe, é o ente mais confiável e benevolente que existe, e nunca será afetado por interesses escusos como mensalões, desvio de verba e esse tipo de coisa que todos sabemos que nunca acontece. Assim, se o Estado fosse dono da fábrica ao fazer o sapato, o Estado ficaria com pouco, só o suficiente para se suprir, metade ou um pouco mais, na verdade, e o trabalhador ficaria com quase todo o valor do sapato, digamos 3 reais. De outro lado, o malvado capitalismo dizia que quem tinha dinheiro podia tentar a sorte fazendo fábricas e explorando quem não tinha dinheiro, ganhando dinheiro fácil às custas do homem médio, pobre coitado. Ô dó do homem médio. Ambas as hipóteses foram postas à prova durante alguns anos.
O comunismo, onde o Estado é dono da fábrica, foi posto em prática na Rússia, onde gerou ótimos produtos como a AK-47, a arma que mais mata no mundo, cujo inventor, apesar do sucesso do invento, ganhou um tapinha nas costas e meia garrafa de vodka, e o Tetris, que atrasou a evolução tecnológica do mundo capitalista em pelo menos 5 anos, de tão viciante que é, e cujo inventor ganhou seguidores fiéis da KGB, uma vez que o governo achou que estava envolvido com espiões quando tentou ganhar dinheiro com a sua invenção. E em Cuba, onde gerou diversas pessoas muito mais inteligentes que o homem médio capitalista e que sonham em fazer aqui o que foi feito lá, passar o dia fumando charuto e discutindo como é maravilhoso ser comunista, bem como a melhor engenharia de balsas, utilizadas por pessoas que não entenderam a ideia para fugir da ilha. O capitalismo, liderado pelos malvados Estados Unidos, acabou criando, entre outras diversas atrocidades, a maior maldição do comunismo, a internet, os computadores e a liberdade de pensamento. Esta invenção maldita acabou, por fim, em destruir a importância do capital, fazendo com que, enfim, o valor esteja no trabalho e não mais na máquina que produz o produto. E dessa forma, quem diria, o capitalismo criou um monstro que torna o sonho do comunismo a mais pura realidade. Como exemplo, temos uma das maiores empresas do mundo hoje, o Google, que foi viabilizada não por capital, mas sim por mentes, por humanos pensantes que o capitalismo permitiu fazer escolhas sobre quem seriam, o que fariam e como fariam. O Google é, em verdade, um algoritmo, ou seja, uma conta, uma ideia, algo que qualquer um pode criar. Também, lado a lado, temos a Microsoft, que de fato não passa de um punhado de boas ou más ideias que, goste você ou não, funcionam. Da mesma esteira, a Apple, Facebook, Peixe Urbano, Meu Carro Novo, para vocês verem como o troço é velho. Tem site aí que nem existe mais. Fora do campo da informática, temos como maior exemplo a Lamborghini. A Lamborghini, mais que um carro, é uma ideia, surgida do fato de Enzo Ferrari ser um belo de um babaca que destratou o proletário que sabia muito bem arrumar tratores e tinha uma ótima ideia para fazer um carro que simplesmente destrói uma Ferrari em uma pista de corrida. A Coca-Cola é uma fórmula que deveria ser um remédio, mas que, enfim, agrada a muitas pessoas que querem ter a sensação que ela gera. Todo o dinheiro do mundo pode comprar a melhor fábrica de refrigerantes do mundo, mas sem a fórmula da Coca-Cola, tudo que você vai produzir é, bem, Pepsi. Milhares de proletários ganham hoje boa parte da sua renda com dinheiro provindo do conhecimento de informática, que se obtém de graça, na internet, sem nunca ter feito qualquer curso na área. Blogueiros famosos vivem de ideias. Hoje, o capital deixa de ser um pré-requisito para o trabalho. O homem médio pode, com o próprio esforço mental, desde que abra mão de algumas coisas como perder tempo com novelas, futebol, bebedeiras, etc., e vai estudar. Pode se tornar um homem excepcional, cujos donos do capital se estapeariam para contratar pelo preço pedido e não pelo preço imposto. Quem detém o conhecimento é quem determina quanto vale o seu trabalho. Quanto vale a mais-valia? O valor real está nas ideias e os fundamentos para se ter ideias. As ferramentas estão disponíveis de graça na maldita internet, maior produto do capitalismo. Atualmente, a parte mais importante entre os donos do capital em qualquer negócio é o chamado acordo de confidencialidade, que impede as partes de revelar segredos. Por quê? Porque os projetos, o capital, as máquinas não valem mais nada. O que tem valor é a ideia. Só a ideia. Para ter acesso à mobilidade de classes, basta o indivíduo querer e, principalmente, se sujeitar a dedicar seu tempo, sem nenhuma garantia de sucesso, a se preparar, a obter a base que lhe permitirá ter e expor estas ideias, que valem muito mais que ouro, capital, máquinas ou matéria-prima. Voltando aos sapatos, uma boa ideia de um sapato com design único, desejado por muitas pessoas, pode facilmente fazer um proletário ganhar dinheiro suficiente para comprar várias fábricas de sapato. Quanto valeria hoje uma ideia que permitisse abastecer um veículo só com água? Ou um veículo que não precisasse ser abastecido? Ou uma ideia que permitisse às pessoas a baixo custo beber e regar campos com água do mar? As ferramentas para colocar essas ideias em um papel, em um design, estão todas disponíveis de graça, não no Estado, mas na internet. Assim, infelizmente para os comunistas e demais vermelhos, hoje eles lutam contra um moinho de vento e sofrem quase todos de síndrome de Dom Quixote. A batalha hoje é entre o conhecimento, que permite que novas ideias geniais que resolvem os problemas que o capitalismo e a humanidade cria, e a ignorância, que gera nada mais nada menos que apertadores de parafuso, facilmente substituídos a centenas por máquinas criadas pelos detentores do conhecimento. E conhecimento, ideias inovadoras, em uma sociedade livre, brota de mentes como erva daninha brota do chão, cabendo ao Estado não mais dar a fábrica, mas sim dar escola de qualidade. Escola não que ensine que o capitalismo é o bandido e o comunismo é o mocinho. Escola que ensine a
ler, escrever, interpretar, falar, enfim, que dê as ferramentas à fábrica para que o indivíduo, impulsionado pelo desejo de ter o que não tem, mas pode obter, vá sozinho, assumindo os riscos que melhor lhe aprouver, ter suas próprias ideias e, se assim desejar, vender estas aos antigos porcos capitalistas que hoje se mordem de inveja. Esses milionários donos de capital que hoje são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que têm é dinheiro. Enfim, o capitalismo malvado como é, entregou na mão do proletário o verdadeiro capital, realizando assim o sonho do comunismo. Gente, pode ser que esse texto ele não represente a total realidade, tá? Mas esse canal aqui é uma prova viva disso que está escrito aqui, tá? O que o Dr. César tinha quando começou o canal? Um celular medíocre, uma conexão com a internet e o quê? Conhecimento adquirido nos tempos que ele estudou. Ele leu aquela estante de livro inteira. Ele tentou tirar CR, ele atuou com CR, ele trabalhou anos com direito administrativo, direito público, e daí ele pegou esse conhecimento, que é a única coisa que vale de verdade, e colocou num vídeo mal feito, mal editado, com imagem ruim e som ruim, mas cuja ideia é boa. E a ideia, sendo boa, ela propaga por causa da maldita internet. Então, gente, o que eu quis dizer nesse texto, né, e a mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte, gente, esquecendo um pouco o negócio da arma, tá? Não fique culpando os outros pelos seus insucessos profissionais, tá? Ai, porque o meu patrão, ai, porque isso. Se você oferecer alguma coisa que as pessoas queiram, você faz o preço, entendeu? O limite do preço do que você faz ou do que você vende é o desejo das pessoas em obter aquilo que você tem, certo? E as ferramentas estão aí, certo? Eu dou como exemplo aqui o meu sogro. Meu sogro trabalha com construção civil, certo? E ele estava ficando de saco cheio de pegar umas reforminhas e fazer uns serviços que o pessoal não pagava muito bem, certo? Ele tem uma internetzinha, ele tem um smartphone dele, e na internet ele aprendeu a técnica de colocação de porcelanato de alto padrão, certo? E o que acontece? O porcelanato de alto padrão é um produto caro e exige um conhecimento específico para pôr. E daí o que acontece? Ele aprendeu, tentou fazer baratinho para um cliente, viu como é que faz, e daí agora ele cobra um preço muito mais alto do que os outros concorrentes dele, certo? E tem fila esperando. Por quê? Porque ele sabe fazer e o serviço fica muito bem feito quando ele faz, tá? Então, gente, a mensagem colocada aqui é o seguinte: se você está enfrentando uma dificuldade financeira, se você está enfrentando uma dificuldade de mercado, né, uma dificuldade de colocação, o que eu te sugiro? As ferramentas estão aí, internet, textos, tá tudo aí, tá? Invista o seu tempo em aprender alguma habilidade que seja na internet, tá? Utilize essas ferramentas para aprender uma habilidade, tá? Disponibilize para as outras pessoas um serviço que elas queiram, que resolva o problema delas. E daí, muito provavelmente, você vai conseguir um sucesso a partir disso, do seu próprio esforço, certo? Como que a gente começa? A gente começa cobrando pouco para que as pessoas descubram que a gente é bom. E uma vez que as pessoas percebam que a gente é bom e o preço pare de ser importante, porque é importante que a pessoa quer que você faça, aí você bota o preço que você quiser, e daí você nunca mais vai se preocupar em emprego, desemprego, etc, etc. E principalmente, se vocês olharem lá atrás, cada vídeo que eu gravo, aqueles livros estão lá de posição. Aquilo ali muda o tempo todo. Por que aquilo muda o tempo todo? Porque mesmo eu tendo anos de experiência, eu estou sempre lendo, me atualizando, verificando, porque se você ficar para trás, ninguém mais vai se interessar pelo serviço que ficou desatualizado, tá? Então, gente, é isso. Peço, quem gostou, curta, compartilha. Eu sei que o vídeo é chato, etc. Mas é uma mensagem que eu achava importante passar para vocês. É isso. Até o próximo vídeo, que provavelmente mais divertido, mais interessante, etc, etc. Até o próximo.